Vamos agora engrenar-nos na Revolução de Outubro, aquela que, segundo o nosso calendário ocidental, deu-se em novembro de 1917. Então, esta revolução, ela teria sido causada pelo fato de que, como eu falei, grande parte dos problemas que haviam sido levantados para a Revolução de Fevereiro não terem sido resolvidos ou observados com o devido cuidado. Primeiro, estamos a falar que a Rússia não saiu da Primeira Guerra Mundial. Sabemos que ela já estava a somar tremendas derrotas e deserções por parte dos seus soldados, mas ela continuava lá. E isso trazia uma situação penosa, ou criava uma situação de sofrimento para a população russa. Segundo, tínhamos problemas ligados à administração, que continuavam lá intactos e não tinham sido resolvidos com o triunfo da Revolução de Fevereiro. Então, não resolveu-se também a questão dos anseios do campesinato. Lembre-se que o campesinato precisava de terras para produzir terras férteis. Essas ainda continuavam nas mãos dos controladores. Então, as indústrias também haviam entrado nessa onda de reivindicações. Então, as reivindicações, por exemplo, aquelas exigências que os trabalhadores faziam de que tinham que cumprir diariamente uma jornada de 8 horas de trabalho, não foram atendidas. Continuavam aquelas condições, aquelas condições piores de trabalho. Então, a questão da fome também, que, como eu disse, continuava a assolar a população russa. Então, esta situação, mais uma vez, veio desencadear uma série de contestações muito bem apoiadas pelo Partido Bolchevique. Lembre, o Partido Bolchevique é o partido que estava a favor de uma revolução de caráter socialista, ou seja, uma revolução que pretendia trazer ganhos para todos os russos, sem nenhuma exceção. Então, esse partido, na altura da Revolução de Outubro, já era comandado ou liderado por Vladimir Lenin, e que esse era contra o governo provisório que havia sido instituído a quando da Revolução de Fevereiro. Então, Lenin, por meio das suas cartas de longe, passou a instigar a transformação da Revolução Burguesa, aquela que aconteceu em fevereiro, é uma revolução socialista para poder albergar ou agregar todos aqueles objetivos de universalizar todos os instrumentos de poder de domínio para a população russa, para que toda a população russa se beneficiasse. Ele almejava devolver o poder ao povo trabalhador russo e que vivia em condições pouco boas. Então, na altura, ele estava exilado na Suíça. Então, em abril de 1917, ele apresenta uma série de decisões que são conhecidas como as teses de Abril. Dentre as várias diretrizes contidas nessas teses de Abril, há que destacar o fato de que Lenin apelava com que a população russa, o campesinato russo, a massa populacional russa, não cooperasse com o governo provisório. Ele já estava a instalar uma situação do caos, agitando a população. Então, para alcançar esse objetivo de contrariar o governo provisório, os bolcheviques, o partido do Vladimir Lenin, começou a organizar marchas e manifestações exigindo o fim. Primeiro, o fim era fundamental com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Então, para tal, foi instituída uma guarda, a denominada Guarda Vermelha, ao serviço do Partido Bolchevique. E ainda, os camponeses iam sob o comando de Vladimir Lenin, intensificando as suas manifestações, reclamando a sua independência. Eles queriam terra para produzir e queriam também ser independentes. Então, o governo provisório estava travando uma iminente invasão e ocupação do Petrogrado. Então, a 24 de outubro de 1917,
neste caso, a 6 de novembro do nosso calendário aqui no Ocidente, os bolcheviques iniciaram uma insurreição recorrendo à tomada ou controle de pontos estratégicos da cidade de Petrogrado, culminando ou terminando isso com a tomada do Palácio do Inverno, que, como eu disse, é como se fosse a nossa ponta vermelha aqui em Moçambique, que era a sede, esse Palácio do Inverno, era a sede do governo provisório. No dia seguinte, no dia 7 de novembro, ou seja, 25 de outubro de 1917, o Vladimir Lenin, recorrendo a uma série de equipamento militar, acabou fazendo um bombardeio ao Palácio de Inverno e dava-se assim, dessa forma, com esse ataque ao Palácio de Inverno, como triunfada a Revolução de Outubro e se instalava finalmente um governo socialista, aquele que se propunha a devolver o poder ao povo russo. Então, qual foi o impacto dessa Revolução de Outubro de 1917? Então, dentre as várias coisas que foram consequências dessa revolução, temos a questão de em 1922 ser aprovada uma nova constituição que daria origem àquilo que ficou conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a URSS. E ainda dentro desse contexto de impacto de resultados da Revolução de Outubro, temos a implementação da nova política econômica denominada NEP, que tinha como objetivo reconstruir o país já devastado pela Guerra Civil e pela participação russa na Primeira Guerra Mundial. Então, com esta política econômica passou-se a ter, primeiro, a propriedade privada, o mercado passou ou procurou incentivar a economia cada vez mais crescente. E ainda a propriedade rural foi confiscada, aquelas propriedades produtivas que estavam nas mãos primeiramente da aristocracia foram confiscadas e redistribuídas pelos camponeses em pequenas propriedades agrárias, ou seja, conseguiu-se finalmente alcançar aquele fim que era de distribuir a terra por aqueles que realmente queriam produzir. Então, esta foi uma breve explanação sobre o desenrolar da Revolução Russa, algo que nos nossos manuais infelizmente não aparece de uma forma bem sistematizada para que um aluno da 10ª classe possa entender essa matéria com facilidade. Espero eu ter feito a minha parte. Não se esqueça de deixar o teu like e convide duas pessoas para que venham conhecer este canal e se inscrevam e partilhem por mais outras pessoas. Eu me despeço com a promessa de voltar num próximo vídeo falando sobre